Você já sentiu que algo sombrio ronda sua vida? Que pensamentos ou desejos estranhos aparecem sem explicação, puxando você para longe de Deus? Cuidado! Esses sinais podem ser mais do que simples tentações humanas. Eles podem ser a evidência de algo mais profundo, mais perigoso. Um demônio da luxúria tentando tomar controle. Hoje vamos revelar 5 sinais assustadores de que você pode estar sob a influência desse espírito maligno. Fique atento, porque o que você vai ouvir pode mudar sua vida. A Bíblia nos adverte em Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Não ignore esses sinais. Eles podem estar ocultos nas suas ações, pensamentos ou até nos seus relacionamentos. Fique comigo até o final, porque no 5º sinal revelarei o que pode ser o maior engano que o inimigo usa para destruir vidas. Mas antes, se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus e como viver segundo a vontade dele, deixe um like e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Não perca a chance de continuar acompanhando os ensinamentos que vão trazer mudanças verdadeiras e ajudar você a crescer espiritualmente e se aproximar mais do Senhor. Agora que você já se inscreveu no canal, vamos ao vídeo. Sinal 1. Desejos incontroláveis e constantes. O primeiro sinal de que você pode estar enfrentando um demônio da luxúria é a presença de desejos incontroláveis e constantes. Esses desejos não são normais, nem momentâneos. Eles consomem sua mente, invadem seus pensamentos, até mesmo quando você está tentando se concentrar em Deus. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 28. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Esses desejos podem parecer comuns para o mundo, mas como cristãos, sabemos que são armas do inimigo. Eles podem surgir quando você menos espera, durante a oração, ao ler a Bíblia, ou até em momentos de descanso. Esses pensamentos não apenas distraem você, mas também geram culpa, vergonha e o afastam da presença de Deus. Você já percebeu que esses desejos te levam a um ciclo de pecado? Primeiro, eles começam como um pensamento aparentemente inofensivo. Depois, transformam-se em uma obsessão e, finalmente, levam você a ações que jurou nunca cometer novamente. Isso é exatamente o que o inimigo quer: aprisioná-lo em uma cadeia invisível. Uma história bíblica que ilustra bem isso é a de Davi e Batseba, segundo livro de Samuel, capítulo 11. Davi, um homem segundo o coração de Deus, permitiu que o desejo dominasse, levando-o a cometer adultério e até assassinato. Isso mostra que ninguém está imune. Mas existe esperança. O apóstolo Paulo nos encoraja em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Deus não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Ainda assim, você precisa reconhecer os sinais e agir antes que seja tarde demais. Sinal 2. Um ciclo de pecado e arrependimento sem fim. O segundo sinal é um ciclo perigoso e destrutivo. Você peca, sente culpa, se arrepende, mas logo depois volta a cometer o mesmo pecado. É como se você estivesse preso em uma armadilha invisível, incapaz de quebrar o padrão. A Bíblia nos alerta sobre isso em Provérbios, capítulo 26, versículo 11. Assim como o cão volta ao seu vômito, o insensato repete a sua insensatez. Esse ciclo é um dos maiores sinais de que algo espiritual está em ação. Não é apenas uma questão de autocontrole ou força de vontade. É um ataque direto contra a sua alma. Pense por um momento. Você já sentiu que, não importa o quanto tente, não consegue escapar desse pecado? Já prometeu inúmeras vezes que não cairia novamente, apenas para se ver mais uma vez derrotado? Isso é o que o demônio da luxúria faz. Ele alimenta suas fraquezas, sussurra mentiras de que só mais uma vez não faz mal, e depois o faz afundar ainda mais. Texto organizado com números por extenso. Culpa e vergonha. Um exemplo disso pode ser encontrado na história de Sansão, em Juízes 16.
Ele era um homem escolhido por Deus, cheio de força, mas constantemente caía em pecados ligados à luxúria. Ele se envolveu com Dalila, ignorando os avisos de Deus, e isso levou à sua destruição. O que é assustador nesse ciclo é que ele faz você se sentir impotente, como se Deus estivesse longe. Mas isso é uma mentira do inimigo. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, somos lembrados: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse ciclo de pecado e arrependimento também afeta sua vida espiritual. Você se sente indigno de orar, evita a igreja e até se distancia das pessoas que poderiam ajudá-lo. Quanto mais você se isola, mais vulnerável fica aos ataques espirituais. Mas lembre-se, Deus não quer que você viva assim. Ele oferece poder para quebrar esse ciclo, mas isso começa com a sua decisão de reconhecer que precisa de libertação. Sinal 3. Uma obsessão com prazer a qualquer custo. O terceiro sinal de que você pode estar sob a influência de um demônio da luxúria é uma obsessão com prazer, mesmo que isso prejudique você ou os outros. É como se o desejo pelo prazer se tornasse a prioridade da sua vida, dominando suas decisões, suas ações e até sua visão de mundo. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 1, versículos 24 e 25. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Essa passagem revela que, quando o prazer se torna um ídolo, ele substitui Deus no trono do seu coração. Mas o que significa essa obsessão? Ela se manifesta quando você busca constantemente gratificação imediata, ignorando as consequências espirituais, emocionais e até físicas. Pode ser em relacionamentos tóxicos, no consumo de conteúdos impróprios ou em um apego exagerado à sensualidade. O prazer deixa de ser algo que traz alegria saudável e passa a ser algo que corrói sua alma. Um exemplo claro disso é encontrado na vida de Salomão. Embora ele fosse o homem mais sábio que já existiu, ele permitiu que seu desejo por mulheres o afastasse de Deus. Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, em 1 Reis capítulo 11, versículo 3. E sua obsessão levou-o a adorar deuses estrangeiros, quebrando sua aliança com o Senhor. Essa obsessão com o prazer também é extremamente perigosa, porque destrói os relacionamentos ao seu redor. Casamentos são arruinados, famílias se desintegram e até amizades se tornam superficiais, porque o foco é sempre satisfazer a si mesmo. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: eu não sou assim, isso não se aplica a mim. Mas lembre-se, o demônio da luxúria é astuto. Ele pode estar operando de forma sutil, fazendo com que você normalize comportamentos que antes considerava inaceitáveis. Jesus nos deixou um aviso claro em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Quando o prazer se torna seu senhor, você inevitavelmente se afasta do verdadeiro Deus. Mas existe uma solução. Você não precisa viver preso a essa obsessão. Deus é poderoso para restaurar sua mente e coração, mas você precisa reconhecer que precisa dele. Sinal 4. Normalização do pecado na sua vida. O quarto sinal de que você pode estar sob a influência de um demônio da luxúria é a normalização do pecado. O que antes parecia errado e alarmante, agora parece comum, até aceitável. Sua consciência, que costumava ser sensível, vai se tornando cada vez mais endurecida. A Bíblia nos alerta em Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Esse é o objetivo do inimigo: distorcer a verdade, tornando o pecado algo atraente, divertido e, acima de tudo, normal. Isso pode se manifestar de várias formas.
Você começa a justificar comportamentos que sabe serem contrários à palavra de Deus, dizendo para si mesmo: todos fazem isso, ou Deus entende as minhas fraquezas. Essas racionalizações são perigosas porque, cada vez que você cede, o pecado ganha mais espaço na sua vida. Lembre-se da história de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19. Essas cidades foram destruídas porque seus habitantes haviam normalizado a imoralidade sexual e outros pecados. Eles não apenas praticavam o mal, mas o celebravam. Esse é um alerta direto para nós. Quando o pecado é aceito como parte da rotina, a alma corre o risco de ser destruída. Outro sinal claro dessa normalização é quando você começa a consumir conteúdo que glorifica o pecado, sem sentir nenhum desconforto. Isso pode incluir filmes, músicas, redes sociais ou até conversas que incentivam comportamentos imorais. O que entra pelos seus olhos e ouvidos molda sua mente e coração. Jesus disse em Mateus 6, 22: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Quando você permite que o pecado entre continuamente pelos seus olhos e ouvidos, as trevas começam a dominar sua vida. Esse sinal é especialmente perigoso porque ele engana você. O inimigo trabalha para que você não veja o pecado como algo grave. Ele quer que você se sinta confortável com a imoralidade, fazendo com que você não perceba o quanto está se afastando de Deus. Mas há esperança. Em Romanos 12, 2, Paulo nos ensina: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que mesmo que você esteja caindo nessa armadilha, Deus pode restaurar sua consciência e reacender sua sensibilidade espiritual. Sinal 5. Incapacidade de experimentar a presença de Deus. O quinto e mais alarmante sinal de que você pode estar sob a influência de um demônio da luxúria é a incapacidade de sentir a presença de Deus. É como se algo estivesse bloqueando sua conexão com Ele, deixando sua vida espiritual seca, vazia e distante. O salmista expressa isso no Salmo 66, 18. Se eu acalentar o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Quando o pecado, especialmente ligado à luxúria, domina sua vida, ele cria uma barreira espiritual. Você pode até continuar frequentando a igreja ou participando de atividades religiosas, mas sente que algo está profundamente errado. Isso se manifesta de várias maneiras. Suas orações parecem não passar do teto. A leitura da Bíblia se torna uma tarefa pesada, sem sentido ou revelação. E o louvor e a adoração, que antes enchiam seu coração, agora parecem vazios, como se você estivesse apenas repetindo palavras. Esse afastamento da presença de Deus não acontece de uma vez. É um processo gradual. Primeiro, o pecado começa a tomar pequenas áreas da sua vida. Depois, ele cresce, ocupa mais espaço, até que seu relacionamento com Deus se esfria. Você pode até se sentir indigno de buscar a Deus, acreditando que ele já desistiu de você. Um exemplo claro disso está na vida de Saul, o primeiro rei de Israel. Saul foi ungido por Deus, mas ao se entregar ao pecado e à desobediência, perdeu a conexão com o Senhor. Em 1 Samuel 16, 1, lemos: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Esse afastamento levou à paranoia, à destruição e, eventualmente, à morte. Mas por que isso acontece? Porque o pecado deliberado, especialmente o ligado à luxúria, endurece o coração. O apóstolo Paulo descreve isso em Efésios 4:19. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, entregaram-se à depravação, cometendo com ganância toda espécie de impureza. A avidez por toda espécie de impureza pode ser um sinal preocupante. No entanto, mesmo diante desse sinal assustador, existe uma saída. Deus nunca desiste de você.
Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus nos faz uma promessa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ele está pronto para restaurar sua vida espiritual, mas você precisa se arrepender e abrir a porta. Se você sente que a presença de Deus está distante, não ignore isso. Hoje é o dia para voltar-se a Ele de todo o coração. Esses 5 sinais são um alerta poderoso. Eles não são apenas comportamentos ou pensamentos aleatórios, mas estratégias claras do inimigo para afastar você de Deus. No entanto, lembre-se, você não está sozinho nessa batalha. Deus já nos deu as armas para vencer. Se você identificou algum desses sinais em sua vida, não perca tempo. Busque a Deus agora. Arrependa-se, confesse, peça ajuda, mergulhe na palavra. Como diz Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Agora quero ouvir você. Algum desses sinais ressoou com você? Você sente que precisa de libertação? Não tenha medo de compartilhar. Vamos orar juntos e lutar essa batalha lado a lado. Antes de sair, curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder mais conteúdos como este. E não pare por aqui. Assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela agora e continue a descobrir as verdades que a Bíblia revela sobre o mundo espiritual. Que Deus abençoe sua vida e te dê força para vencer.